Oi, meninos e meninas, vamos começar mais uma aula de história e vamos falar novamente sobre a oralidade. Quanto a gente já não tem falado sobre esse assunto, né? Porque é um assunto muito vasto mesmo, gente. É um assunto grande e um assunto muito importante, tá? Nós já falamos em aulas anteriores e vocês já fizeram diversos exercícios, mas a gente continua falando disso. Agora nós vamos falar sobre os povos africanos e suas tradições orais. A gente estudar os africanos é muito importante, gente. Por quê? Porque eles formaram, eles contribuíram para a formação do nosso povo, tá? Do povo brasileiro. E além disso, existem estudos que comprovam que a humanidade ela nasceu na África, tá? Então nós, de certa forma, nós também somos africanos, tá? Existem estudos da arqueologia, da antropologia, mas principalmente da arqueologia que estuda os fósseis, que mostra que isso tudo aqui que a gente começou na África, tá? Então vamos lá. Povos africanos e suas tradições orais. Você já estudou os primeiros agrupamentos humanos que se concentravam no continente africano. Portanto, sabemos que as tradições orais da África são mais antigas que as da América e que o continente africano é habitado há muito tempo, concentrando uma grande diversidade de culturas. É o que eu acabei de dizer. Se é antigo, é natural a gente imaginar, se é mais antigo, imaginemos então que possui uma diversidade maior de costumes, tá? De mitos, de tudo, tá? Porque se eles existem há mais tempo, então a riqueza deles é vastíssima, é muito grande. Esse mapa aqui, gente, mostra os grupos linguísticos da África. Ó. A África é um continente formado por mais de 50 países e diversas etnias. Nesse mapa, você pode observar a indicação dos principais grupos linguísticos, ou seja, dos maiores grupos de línguas que se concentram no território africano. Gente, na verdade, não tá dando para enxergar isso aqui muito bem. Eu mesma não tô enxergando. Não sei se é porque eu tô sem óculos, mas eu não tô enxergando não, tá? Mas esse é o grupo, é o mapa dos grupos linguísticos da África, tá? Mas realmente não, eu não tô conseguindo enxergar direito não, tá? Olha só. A riqueza cultural do continente africano se reflete na variedade de mitos, histórias, danças, músicas, línguas e modos de viver das diversas etnias. Assim como acontece entre alguns povos da América, uma das formas mais expressivas de tradição oral na África é o ato de contar histórias. Contudo, as tradições orais africanas se destacam pela repetição de versos com ritmo. Nessa questão que a gente tem estudado aí, da tradição, da oralidade, que nós já vimos em outros grupos, uma característica interessante que está falando aí, nos grupos africanos, eles também têm essa tradição, mas aí eles repetem em versos com ritmo, e isso facilita, né, gente? Facilita na hora de gravar. Se você lê um texto qualquer, e você tiver que gravar e ele não tiver ritmo, é mais difícil do que você pegar, por exemplo, uma música ou um poema, algo que tem ritmo, é mais fácil para o nosso cérebro gravar, tá? Nas contações de histórias africanas, as frases são entoadas em ritmo constante para serem lembradas mais facilmente. São transmitidas oralmente de uma pessoa para outra, por isso algumas palavras podem ser modificadas no decorrer do tempo. Lembra, como é que é mesmo aquele ditado? É quem eu esqueci. Mas assim, quando a gente vai contando assim, na oralidade, não tem aquele registro escrito. Então, é natural que algumas palavras mudem, tá? Porque não tem o registro, é através da oralidade. Algumas culturas africanas, como a dos Akan, que habitam principalmente a região de Gana, usam um conjunto de símbolos conhecidos como adinkra para representar provérbios, frases de sabedoria. Entre os símbolos, há o sankofa,
um pássaro que pode ser representado virado para a cauda. Ele significa a busca pela sabedoria por meio do conhecimento do passado para refletir sobre o presente e construir o futuro. Olha só, gente, essa figura aqui é um pássaro olhando para a cauda, né? O que significa isso? Olhar para o passado para a gente saber como proceder no presente e também no futuro. Uma coisa muito sábia, né? Muito inteligente. Os guardiões da tradição oral africana. Nas etnias indígenas brasileiras, a gente viu que é o pajé quem é a pessoa que transmite, que conta as histórias para a sua tribo, né? Ó, o pajé é a pessoa que transmite histórias e cantos aos integrantes mais novos do grupo, para eles aprenderem também a tradição. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como griots. Então, o que para os indígenas é o pajé, para as etnias africanas são os griots, tá? Lembrem bem dessa palavra aqui, que o exercício vai cobrar isso. Os griots memorizam e repetem as histórias com o intuito de que as novas gerações aprendam esses textos por meio da oralidade. Em alguns reinos africanos antigos, como os do Mali, governado pelo imperador Sundiata Keita, eu não tenho certeza de que se pronuncia assim, tá? Os griots também eram os responsáveis por educar príncipes e aconselhar reis, ajudando-os em momentos de conflito ou fazer aliança com outros povos. Então, olha só que papel importante, tá? O dos griots. Até aconselhar reis, né? Um papel importantíssimo, porque quem manda mais? Quem manda mais é o rei, mas o griot, ele é responsável pelo aconselhamento, então o papel dele é muito importante na cultura africana, tá? Aí aqui tem mais algumas imagens, tá? Para vocês observarem. Olha aqui, ó, griots tocando o balafon e tem outro instrumento musical aqui também. Os griots são educadores, poetas, cantores e músicos, guardiões dos ensinamentos de seu povo e responsáveis por manter vivos os registros do passado. Enquanto contam histórias, tocam instrumentos musicais. Conheça alguns. Olha aqui, gente, imagens dos instrumentos musicais dos griots. Olha, djembe, tipo de tambor originário da Guiné, o balafon, ele é comum em países como o Congo, tá? Cora, instrumento de cordas originados de Gâmbia, país da África. Então, é uma riqueza musical, é uma riqueza cultural, é uma riqueza oral muito grande, tá? Dos povos africanos. Por isso, tão importante a gente ver esse assunto, tá, gente? Os sons desses instrumentos ajudam a manter o ritmo da recitação das histórias e poemas e também vai facilitar a memorização dos textos. É o que nós falamos agora há pouco, tá? Se tem ritmo, se tem entonação, se tem alguma musicalidade, é mais fácil para o nosso cérebro decorar, memorizar. Importantíssimo isso, já que essa tradição é oral, não é uma tradição escrita, tá? Na Índia, os contadores de histórias são chamados de Vyasa. Nessa foto, sentada em uma área elevada, o Vyasa lê para um grupo que o ouve com atenção. Olha aqui, o contador de história, tá? Nessa imagem aqui, aí já está falando sobre a cultura indiana, tá? É esse, gente, o assunto de hoje. Agora começam os exercícios.